Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 17. Bons estudos! Silêncio absoluto aqui no estádio Paulo Machado de Carvalho. É penalidade máxima, minha gente. Atenção, vai autorizar o juiz, autorizou, apitou, correu Newton pra bola, correu, bateu, chutou pra fora. Desculpa, mas é que quando meu time joga eu fico nervoso, ainda mais quando perde um pênalti. Não, perdeu um pênalti, onde é que você se viu? Não, você deve estar se perguntando o que é que um pênalti tem a ver com a aula de física. Pois tem tudo a ver. É isso que nós vamos descobrir na nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai aprender o que é impulso, sua definição matemática e sua unidade, assim como qual é a sua relação com o conceito de quantidade de movimento. Bom, o primeiro tempo já está terminando, mas você fique ligado porque a sua teleaula só está começando. Dirige-se ao círculo central do estádio e apita. Apita e é fim do primeiro tempo aqui no estádio Paulo Machado de Carvalho. 0-0, torcida brasileira. Newton desperdiça um pênalti, um lance que poderia ter colocado a sua equipe em vantagem. E para comentar esse e outros lances do primeiro tempo, eu vou chamar o pai da matéria, o catedrático da bola, Vicente Santa Paula, torcida brasileira. É com você, garoto! Muito obrigado, Gil, pelas suas palavras, mas você acaba me deixando sem jeito diante dos telespectadores. Mas vamos ao comentário principal desse finalzinho de primeiro tempo, que foi esse pênalti desperdiçado pelo jogador. Eu tenho a impressão que muitas pessoas que nos assistem consideram que é muito fácil fazer um gol de pênalti, tá certo? E a verdade não é bem assim. Na verdade, o espaço que a bola tem para entrar não é tão grande como parece. E depois há várias outras considerações que nós temos que fazer. Não basta ter força para chutar a bola. É necessário dar a direção correta para que a bola vá exatamente onde a gente quer que ela vá. É ou não é? Esse é o primeiro dado importante. O segundo ponto muito importante, que o chute é dado num tempo muito curto, ou seja, o tempo que o pé do jogador fica em contato com a bola é realmente um tempo muito pequeno. E mais grave do que isso, depois do chute dado, o jogador não pode corrigir a direção da bola, ou seja, o chute tem que ser extremamente preciso. E no caso específico do final desse primeiro tempo, a minha impressão que o que faltou ao jogador Newton foi impulso. Essa é a minha modesta opinião. O que faltou ao jogador foi impulso. É isso aí, torcida brasileira. Falou bem, falou bonito. Você ouviu que o comentarista falou de impulso? Sabe que em física existe o conceito de impulso, mas o seu significado é mais limitado do que se usa por aí. É mesmo? E o que significa impulso em física? Olha, Rosinha, sempre que uma força é aplicada sobre um corpo durante um período de tempo muito curto, se diz que esse corpo sofre um impulso. Ah, é exatamente o que acontece quando o jogador bate o pênalti. Quando ele chuta a bola, ele tá dando impulso nela. Exatamente. Olha, daria para definir melhor o impulso como sendo... Impulso é uma força aplicada durante um intervalo de tempo muito curto. Assim podemos definir que o impulso é o produto da força versus tempo. Também podemos dizer a mesma coisa escrevendo essa definição sob a forma matemática. O impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo. E a unidade utilizada será o Newton segundo. Só que eu acho que o Newton, jogador, andou faltando nas aulas de física ou não treinou o suficiente para bater pênalti. Porque ele esqueceu que não basta fazer força. É preciso dar à bola a direção correta. É isso mesmo, Rosinha. Sabe, impulso é um vetor, pois um vetor tem módulo ou intensidade, tem direção e tem sentido. Assim, a intensidade do impulso vai ser determinada pela intensidade da força multiplicada pelo intervalo de tempo no qual ela está sendo aplicada. Ou seja, a direção e sentido do impulso será exatamente a mesma que a direção e sentido da força. Por isso é necessário aplicar a força na direção correta para fazer o gol. Eu não disse que o pênalti tinha tudo a ver com física. Quando damos impulso a um corpo que estava parado, o que acontece com ele? Ele que estava parado, com velocidade zero, começa a se movimentar com uma certa velocidade. Por exemplo, a bola que estava ali paradinha na marca do pênalti, quando recebe um chute, ela se desloca e a sua velocidade varia. Você já sabe, pela segunda lei de Newton,
não o Newton que bateu o pênalti, mas o grande físico e matemático, que quando uma força é aplicada sobre um corpo, ele adquire uma aceleração e a sua velocidade varia. O que estamos levando em conta aqui é o período de tempo durante o qual esta força está sendo aplicada. Isto caracteriza o impulso. Agora tem mais uma coisinha. Esta bola é de plástico, é fácil de chutar. Diferente daquela do jogo de futebol, que é de couro e muito mais pesada. Você sabe que é muito mais fácil dar impulso numa bola com massa pequena, como essa de plástico, do que numa bola com massa grande, como essa de couro. Isso quer dizer o quê? Simplesmente que dois fatores contribuem para descrever o estado de movimento de um corpo: massa e velocidade. Esse estado de movimento quer dizer que o corpo tem uma certa quantidade de movimento. E esta quantidade de movimento é uma grandeza que pode ser medida como sendo o produto da massa e da velocidade. A unidade para esta medida no Sistema Internacional, ou SI, é quilograma-metro por segundo. E se a velocidade é uma grandeza vetorial, a quantidade de movimento também será uma grandeza vetorial. Daí você pode concluir uma coisa. Quando o impulso é dado a um corpo, ele altera sua quantidade de movimento, pois altera sua velocidade. É isso aí. Como você viu, tudo tem a ver com a física. Mas eu tenho uma dúvida, Maristela. Como é que eu posso formular a relação entre o impulso e a quantidade de movimento? É uma boa pergunta, Rosinha. Olha, imaginem que um jogador vai bater o pênalti. Empresta tua mão aqui, vai ser a bola, tá? Ao chutar a bola, o jogador aplica uma força sobre ela. Entendeu? Que pode ser escrita assim, ó. A força é igual ao produto da massa da bola pela aceleração, pois sabemos que a bola vai ser acelerada por alguns instantes, isso é, sua velocidade vai variar. Usando a definição de aceleração como a variação da velocidade dividida pelo intervalo de tempo, substituímos na expressão de força. O símbolo ΔT representa o intervalo de tempo que durou o chute. Assim como o ΔV representa a diferença da velocidade neste intervalo de tempo, isto é, a velocidade depois do chute menos a velocidade antes do chute. Mas nós já vimos essas expressões. Lembra da forma matemática de impulso e da quantidade de movimento? Então, o impulso é igual à quantidade de movimento depois menos a quantidade de movimento antes. Podemos então escrever que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Essa é a relação entre o impulso e a quantidade de movimento. E é bastante reveladora, pois é exatamente o que a gente estava pensando, Rosinha. Quando um corpo recebe um impulso, a sua quantidade de movimento varia. Peraí. Vai começar o segundo tempo, ó. O trio de arbitragem já está em campo. Os jogadores fazendo aquecimento e daqui a pouco, torcida brasileira, o segundo tempo desse partidaço aqui no Paulo Machado de Carvalho. E enquanto isso, nós vamos consultar aqui o nosso catedrático, o nosso pai da matéria, Vicente Santa Paula. É com você, garotinho. Nem tanto, Gil, nem tanto, nem tanto. Vamos deixar de modéstia, Vicente. É o seguinte, nós estamos querendo saber se é possível calcular o intervalo de tempo em que o pé do jogador fica em contato com a bola, rapaz. Ô, Gil, mas você tá querendo me derrubar? Com essa pergunta você me pegou. Agora eu tenho que pensar um pouco. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, eu já vi que o impulso varia a quantidade de movimento da bola. E como a bola vai se deslocar na mesma direção em que for dado o chute, podemos usar apenas o módulo do impulso e da quantidade de movimento. I é igual a F vezes ΔT, que é igual a M vezes V final menos M vezes V inicial. Isso. Agora é só substituir os valores conhecidos. Isso mesmo. A gente pode fazer uma estimativa. Uma bola de futebol pesa em torno de 400 gramas. Também sei que a força que um jogador faz, em média, quando chuta a bola de futebol, é de 2.000 newtons. A bola, que estava parada, após o chute, sai com uma velocidade de 50 metros por segundo aproximadamente. Puxa, agora ficou fácil de resolver. ΔT é igual a 20 sobre 2.000, que é igual a 0,01 segundos. Olha só o resultado. O pé do jogador fica em contato com a bola aproximadamente por 1/100º de segundo.
É isso aí, torcida brasileira. Estamos no crepúsculo do jogo. Enquanto isso, vamos à resposta do jogo com o nosso comentarista Vicente Santa Paula. É com você, garoto. Gil, eu já tenho aqui a resposta. O pé do jogador fica em contato com a bola por apenas 1/100º de segundo, Gil. Tá aí, garotinho, tá aí a resposta que você queria. Ele não é demais, é o nosso comentarista Vicente. Muito obrigado, tá aí, muito obrigado. Tem a matéria de cor na ponta da língua aí, mas peraí, Vicente, olha lá. Passou o Nilton, passou por um, passou por outro, caiu no chão, o juiz vai apitar, apitou, é pênalti. Pênalti claro! Penalidade máxima, Tele, atenção, caro torcedor. Olha lá, parece que é o próprio Nilton que vai bater, Vicente. É ele Ele mesmo. tá Tomara meio que ele acerte dessa relutante, vez. olha lá, os companheiros apoiam ele, pedem o apoio da torcida, a torcida se levanta aqui no Paulo Machado de Carvalho. Olha lá, coloca com carinho a esfera na marca de cal. Atenção, vai autorizar o juiz, apitou, correu, bateu na trave, voltou, rebateu, chutou, é gol! Gol, gol, gol! 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 E você viu que sorte que deu esse rapaz? A trave deu um impulso na bola na mesma direção de onde ela tinha vindo, ou seja, os pés do Nilton. Pois é, e com a Beleza. força que a bola bateu na trave, voltou com a mesma velocidade e ele não vacilou, não. Com o seu reflexo, colocou a bola no fundo das redes, É torcida verdade, brasileira. digo mais, esse gol faz justiça ao andamento da partida. Nossa, eu pensei que ele fosse errar outro Ah, eu pênalti, também. viu, Maristela? Foi um chute bem forte, né? Deve ter sido. Qual será a velocidade da bola, hein? Eu acho que deve ter sido de 50 metros por segundo. E será que dá pra calcular a variação da quantidade de movimento da bola? Sim, é só lembrar que a quantidade de movimento ou sua variação é um vetor. Para calcular o módulo da variação da quantidade de movimento, é preciso subtrair o vetor Q final do vetor Q inicial. Para subtrair graficamente dois vetores, basta mudar o sentido do vetor que está subtraindo. Isso significa que multiplicar um vetor por um número negativo é o mesmo que inverter o seu sentido. Agora, como os dois vetores estão na mesma direção e sentido, podemos simplesmente somar seus módulos. Então, a variação da quantidade de movimento será de 40 newtons segundo. Este é o impulso que a trave deu na bola, já que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Mas qual terá sido a força que a trave fez na bola, sabendo que o tempo de contato entre a bola e a trave foi de aproximadamente 1/100º de segundo? Se o impulso dado pela trave foi de 40 newtons segundo, podemos usar a definição de impulso, que é o produto da força pelo intervalo de tempo no qual ela foi aplicada, e obter o valor da força. Reescrevendo a equação, calculamos o valor da força substituindo os dados que temos na equação. Perceba que eu adorei que a bola foi parar no fundo da rede, viu? Eu aprendi muito nessa partida. É verdade. E que tal um replay dos melhores momentos? Ou, em outras palavras, agora é a hora da revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu dois conceitos fundamentais para a dinâmica: o impulso e a quantidade de movimento. Viu que o impulso expressa a ação de uma força durante um intervalo de tempo e que quantidade de movimento é uma quantificação do estado de movimento de um corpo.